Seguinte, galera, para quem ainda não sabe, né, os mini implantes eles dependem, né, de dois pilares de estabilidade, tá bom? Que é a estabilidade primária e a estabilidade secundária. O que é isso? Estabilidade primária é a estabilidade mecânica, é a retenção do mini implante no osso, retenção mecânica propriamente dita. Enquanto a estabilidade biológica, ou também chamada de estabilidade secundária, né, ela é a estabilidade relacionada aí à resposta biológica do tecido, né, com o passar do tempo ali sobre aquele mini implante, a adaptação biológica, que está muito relacionado também com a higiene que o paciente tem, os cuidados que o paciente vai ter com o mini implante, tá bom? Então essa é a estabilidade secundária, que é a estabilidade biológica, tá? O que nós vamos falar hoje aqui está relacionado à estabilidade primária, à retenção mecânica desse mini implante. E os trabalhos na literatura já mostraram para nós que muito mais relevante do que o grau de densidade daquele osso onde o mini implante está instalado é a quantidade, o volume de cortical que esse mini implante está inserido. Tá bom? Então anote aí, porque isso talvez seja a informação mais importante da live de hoje, que é essa. Mais vale cortical do que uma alta densidade óssea. Então é muito mais relevante você ter uma grande cortical, mesmo que aquele osso medular ele seja pobre em densidade, ele seja um osso muito poroso, mas tendo ali uma boa cortical, a tua estabilidade primária está garantida, tá bom? Agora, às vezes você encontra um osso super denso e uma cortical fina, e aí você tem uma chance maior de perda do que aquele que tem um osso com baixa densidade, porém uma cortical mais espessa. Isso a literatura já nos mostra em diversos trabalhos. Tá? Então é muito interessante que você saiba isso, porque nós vamos então sempre buscar áreas de mais cortical, e a cortical, a espessura da cortical, nós só temos como aferir, né, tomograficamente. Então a gente não vai precisar ficar fazendo tomografia para todos os pacientes, então a gente tem que realmente confiar no mapeamento que existe na literatura, né? Então o que a gente tem de informação sobre quantidade de cortical? Alguns trabalhos mostram que crianças apresentam um volume menor de cortical do que adultos. Uma outra coisa que já também é consolidada na literatura é que pacientes BRAC, pacientes horizontais, eles vão apresentar cortical mais espessa do que os pacientes dólico-faciais, do que os pacientes verticais. Então, paciente horizontal, paciente BRAC, ele costuma ter uma cortical mais espessa, mais volume de cortical ali. Então, o que a gente pode extrapolar? Conclusão. Os nossos mini implantes eles tendem a ter uma estabilidade maior em pacientes BRAC, em pacientes horizontais, tá bom? Ao passo que nos pacientes hiperdivergentes nós temos escassez de áreas ósseas para a instalação, e ainda assim quando encontramos, geralmente na média, esses pacientes apresentam uma cortical não tão espessa, tá bom? E o que seria uma cortical adequada? A literatura fala que mínimo de 1 milímetro de cortical. Tá bom? Eu gosto de trabalhar na ideia de que 1,5 de cortical é uma quantidade razoável, que dá para você ter uma boa estabilidade, você ter uma segurança, tá bom? O problema é que às vezes a gente nem isso tem, né? Então, o que a gente pode fazer para compensar essa baixa espessura de cortical? É buscar Existem várias coisas, claro, que você pode fazer para aumentar a estabilidade primária. Uma delas é justamente você buscar mais cortical. E como que você pode buscar mais cortical? Não estou entendendo, Serginho, me explica melhor aí. Vamos lá. Nós podemos duplicar as camadas de cortical, né, em que o mini implante está inserido. Ou seja, você pode inserir o seu mini implante em 2 corticais. E aí você tem uma estabilidade muito maior. Então é como se você conferisse a esse mini implante o superpoder da força, né, da resistência. Então esse mini implante ele vai ficar ali cravado, igual a Excalibur é cravada na pedra, tá bom? Então realmente a bicorticalização ela é isso, é você instalar o mini implante em 2 corticais, beleza? Então você ter o mini implante ali, ó, travado em 2 corticais. E como que se faz isso? Eu não estou entendendo. O mini implante vai fazer curva e vai voltar para aquela cortical vestibular? Na verdade não. Na verdade algumas áreas elas vão permitir que você atravesse numa segunda cortical. E aí esse é o próximo assunto que nós vamos abordar nessa live de hoje.
quais são as áreas que nós podemos, que nós conseguimos e que nós devemos buscar a bicorticalização para aumentar a estabilidade primária dos nossos mini implantes, tá? Vocês têm ideia aí, galera, do onde a gente pode estar buscando bicorticalizar esses mini implantes? Quais são as regiões que nos permitem bicorticalizar com segurança? Alguém sabe? Alguém já fez algum mini implante bicortical? Essa técnica de bicorticalização ela é usada até mesmo na implantodontia, tá? Então, não é algo que foi criado agora e com certeza vai conferir mais estabilidade. Vamos ver se alguém fala aí, ó, o Aruan já mandou aqui, na real, IZC. É isso aí, valeu Márcia, tá certíssimo aí, Catarina. Já mandaram a ver aí, ó, IZC. Palato, beleza. A Cris já mandou palato, a Silvinha também já mandou palato. Orto Girls, um beijo, meninas. MARP, é isso aí, a área palato. Você vai conseguir ter a possibilidade de bicorticalizar. Então é isso, ó. Vocês falaram, olha, interradicular da mandíbula, Isis. Muito bem, eu ia justamente complementar isso agora. Você tirou as palavras da minha boca, mandou bem demais, Isis. É isso aí. Na grande maioria das vezes, o que a gente encontra de bicorticalização? IZC, palato, né, no caso ali do MARP, ou no caso de mini implantes mesmo que estejam na área de parasutural, a região mandibular interradicular. E aí, veja bem aqui, olha, quem que escreveu? Dr. Ricardo Vargas, mandou a real, falou tuber, perfeito, cara. Vertical, você vai colocar um mini implante vertical lá no tuber, você tem a chance de promover aí uma bicorticalização sim. E no tuber, olha só que interessante, os trabalhos do tuber que foram feitos de levantamento de índice de sucesso no tuber mostram ali que, dependendo do operador, a taxa de insucesso pode chegar a mais de 40%. Por que isso? Porque a área do tuber ela é pobre em densidade óssea, é um osso extremamente poroso e, ao mesmo tempo, uma cortical muito fina. Então, se você quer ter sucesso no tuber, você tem que buscar instalar esse mini implante bicortical.